Senhor Jesus disse. Ele diz o seguinte: os judeus haviam menosprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se dedicarem à prática de regras estabelecidas pelos homens, das quais seus severos observadores faziam casos de inconsciência. Tá? Então, nós temos lá, lá entre os saduceus, né? Os saduceus, eles eram diferentes dos fariseus. Eles eram daqueles que não aceitavam esse negócio de lei criada pela palavra, não. Era o que estava escrito. E eles não aceitavam o domínio dos romanos, não. Eles se revoltavam contra isso. Eles não aceitavam a contaminação, vamos dizer assim, da família judaica. Então eles seguiam a lei ali fielmente, né? Então os judeus, né, principalmente lá os fariseus, eles usavam mais a lei do homem, porque a lei do homem protegia o homem, protege o homem. Protege o homem de quê? Das suas escolhas ali apropriadas para cada um. A essência muito simples acabara desaparecendo sobre a complicação da forma, como fosse mais fácil praticar os atos exteriores do que se reformarem moralmente, lavar as mãos do que limpar o coração. Os homens iludiam a si mesmos e se acreditavam quites para com Deus, porque se habituavam a essas práticas, mas continuavam como eram, pois lhes ensinavam que Deus não exigia mais nada. Eis porque o profeta disse: é em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando máximas e leis humanas. Tá? Máximas e leis humanas. Então os profetas lá, eles passaram leis divinas para que fossem seguidas. Mas as leis divinas, né, gente, faz com que nós mudemos a nossa forma de pensar, né? Quando nós lemos lá os 10 mandamentos, agora que nós já estamos entendendo, ali estão contidas todas as nossas obrigações. Ali estão contidos todos os endereços pelos quais nós precisamos caminhar para chegar ao nosso objetivo. Mas quantas e quantas vezes nós fingimos que não vemos? Quantas e quantas vezes? Então Jesus, sabendo disso, ele veio nos alertar. Nos alertou lá com as suas parábolas, mas ele disse lá atrás: não posso dizer tudo porque vocês não estão preparados para entender. Mas um dia eu enviarei um Consolador, que irá esclarecê-los e tirar todas as dúvidas. E é o que nós estamos tendo agora. Nós estamos aqui diante das obras que o mestre Kardec codificou, onde aqui estão contidas todas as informações que nós necessitamos. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz para nós as leis morais. Ele mostra para nós no Evangelho aqui que comportamento nós precisamos ter para seguir as leis divinas. Quais as consequências que eu terei ao não seguir essas leis. E aí nós vamos entender que não tem razão para ter medo de Deus. Nós não temos razão mais para temer a Deus, de forma nenhuma. Nós, agora, depois que Jesus veio trazer para nós a doutrina espírita, porque ele veio pessoalmente para trazer a doutrina espírita, e aí ele trouxe para nós retas que nós precisamos trilhar. No entanto, ele nos mostra que nós temos um livre-arbítrio. Eu erro, vou voltar a errar e ninguém vai se meter. Nem Deus se mete nas nossas escolhas. Nós temos o nosso livre-arbítrio e ele é sagrado. No entanto, esses espíritos bondosos nos dizem: o que eu plantar, eu colherei.
E aí nós precisamos fazer, naquela introspecção, né, nós precisamos fazer assim, o que é que eu tenho plantado? O que é que eu quero colher? E aí a gente vai pensando, mas é claro que eu quero colher amor, então plante amor. Não tem como eu colher amor se eu planto mal, se eu falo da vida alheia, se eu traio a confiança de um amigo, se eu dentro do meu lar, eu não tenho respeito devido àqueles que lá estão comigo. Eles mostram, as obras dos Espíritos mostram para nós quem são esses que estão ao nosso lado. Por que nós estamos reunidos com essas criaturas? Qual é a razão de estarmos nessa célula pequena, que é o ponto de partida para a grande célula, que é a sociedade? Por que eu sou culpado pelos transtornos que estão ao meu redor? Isso a gente aprende. A gente aprende lendo as obras. As obras que o Senhor Jesus deixou e que agora foram traduzidas, multiplicadas as informações, como Ele quis. Então eu estou sabendo que a minha rua, ela é tumultuada, meu Deus, eu quero sair dessa rua, mas eu tenho, de alguma forma, culpa pela rua estar assim. Nós falamos da violência do Rio de Janeiro. Aí eu tenho culpa. Eu tenho culpa dessa violência. Mas que culpa que eu tenho? Eu não vou lá para comprar drogas, eu não vou lá para brigar com ninguém, mas eu fico torcendo para aqueles camaradas, para que eles sejam mortos, para que eles recebam a violência. E aí o que está acontecendo? Eu estou alimentando quem? Com esses meus pensamentos. Eu estou alimentando a violência. E a violência, gente, nós pagamos o mal, nós acabamos, nós matamos o mal por inanição. E como é matar esse mal por inanição? É não ter isso, é não ter esse pensamento. Muito pelo contrário, a gente orar para a coletividade, todas. Eles dizem para nós, eles falam para nós, como que nos advertir. Prestem atenção, a consciência nos cobra isso. Quando nós olhamos para alguém, eu sei que não é fácil, gente. Eu sei que não é fácil, eu também penso. Mas quando nós vemos essas diversas situações que estão nos acontecendo, e a gente fica ali, sabe, torcendo para que alguma coisa aconteça, né, que acabe com aquilo ali. E eu preciso entender, que eu vejo aquilo e eles nos alertam, aquele que está te causando dor é teu irmão. Queiramos ou não, é meu irmão. Porque se não for meu irmão, eu sou órfão. Se eu não considerar aquele que faz o mal meu irmão, eu sou órfão. Eu não sou filho de Deus. E todos nós somos filhos de Deus, somos criaturas de Deus. Não estou aqui defendendo ninguém não, porque eles estão plantando e irão colher. Isso é inevitável. E olha, gente, não colherão frutos agradáveis. Serão dores terríveis. Talvez sejam levados para planetas extremamente atrasados, onde sofrerão dores inimagináveis. Mas lá eles serão úteis, porque não terão condições ou não terão recursos para usarem do que sabem fazer aqui, porque lá terão pessoas mais violentas. Mas eles são inteligentes, usarão essa inteligência para ajudar aquele povo primitivo a crescer, a evoluir. Isso é justiça. O sofrimento vai estar lá. Quando nós lemos as histórias dos capelinos, né? Os capelinos, segundo a literatura, são criaturas que vieram de um outro planeta para aqui. Por que vieram para cá? Um planeta mais atrasado do que o deles. Porque o planeta deles evoluindo, como o nosso planeta está evoluindo. Então chegou a um determinado ponto que não tinha mais condição dessas criaturas ficarem lá, porque iam provocar
a cisânia, iam provocar o distúrbio. E aí então desencarnaram e foram trazidos para onde? Para a Terra, lá no Egito, lá para trás. Olha para onde essas criaturas vieram, tão inteligentes, que vocês veem quando a gente lê a história do Egito, né, da Grécia, quando a gente vê, a gente vai ver que naquela época, o que esses camaradas fizeram? Não tinha computador, não tinha aquelas réguas de cálculo, não tinha nada. E cálculos precisos. Tipo de construção, técnica de construção utilizada até hoje pela engenharia moderna. E coisas que eles fizeram que a engenharia moderna não consegue fazer, não como eles fizeram. Agora vocês imaginem, dizem também que esses irmãos, eles eram muito tristes, muito melancólicos. Por que melancólicos? Pelas reminiscências, pela saudade da sua terra. Entendeu? Aí dava essa dor no coração, dava essa tristeza. Eles não sabiam, tinham reminiscências. Como de vez em quando a gente tem uma tristeza, né? A gente tem uma tristeza que não sabe por quê. Por que eu estou triste? É porque é uma saudade que bate em nós do mundo espiritual, da parte espiritual, onde lá nós não temos os problemas que nós convivemos aqui, que o corpo nos permite. Lá nós não temos isso. Então aí a gente dorme, o corpo dorme, a gente vai para lá e tem contato com tudo isso. E a gente muitas vezes não quer voltar. A gente vem aí trazendo essas reminiscências. Não sei por que, mas hoje eu estou com a saudade, não sei de que, eu não descubro o que é. É saudade da nossa origem. E eles tinham saudade de quê? Do seu planeta. E vai por aí. E continua Jesus, o tempo está terminando. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo colocada em segundo lugar, o que faz com que muitos cristãos, da mesma forma que os antigos judeus, acreditem ter a salvação mais assegurada pelas práticas exteriores que pelas práticas da moral. Então nós vemos, não estou aqui fazendo crítica, é só um histórico. Então nós vemos alguns segmentos cristãos, onde ali, o que se valoriza ali é o bem, é o dinheiro, é a aquisição do bem material. Quando eu tenho uma casa maravilhosa, consigo uma casa maravilhosa, é porque Jesus me ajudou. E o que Jesus pregou para nós? O que Jesus falou para o jovem? Volta, vende, dá tudo que tem e vem e me acompanha. Jesus não falou para ninguém para poder amontoar riqueza, amontoar ouro. Jesus não falou isso. E quem é o nosso guia? Quem é o nosso maior exemplo? Jesus. Então, se Jesus não falou isso, por que o homem faz isso? Por que o homem, em determinados segmentos, faz isso? Porque ainda tem as reminiscências lá de trás. Ele agora é cristão, mas ele não está compreendendo os ensinamentos do Senhor Jesus. Nós espíritas estamos livres dessa ideia? Somos mais cobrados. Somos mais cobrados porque nós sabemos. Mas nós estamos numa luta feroz contra nós mesmos, porque nós não aceitamos mais isso. Mas ainda não conseguimos. Mas nós estamos lutando. Nós sabemos que isso não é certo. Aqueles que vão lá à procura de riqueza, eles não acham. Eles acham que ter a riqueza que é a glória de Deus. Mas nós já estamos cansados disso. Mas ainda temos umas etapas para vencer. E aí vem no nosso meio Francisco Cândido Xavier, Francisco de Assis, até aquele lá da Índia, o Gandhi, e tantos outros, meus irmãos, tantos outros que não dão o menor valor pela prata. Tem uma história de Chico Xavier, que vocês já devem ter ouvido, que as pessoas iam lá, davam joias para ele e tal, né? Teve alguém que chegou e deu um relógio de ouro para o Chico, relógio bonito,
né? E o Chico botava aqui no pulso, né? Não tinha nem ideia do valor. O Chico sempre muito simples, né? Não tinha nem ideia do valor daquilo. Aí alguém chegou assim e falou assim: pô, Chico, que relógio bonito, você quer, minha filha? Leva. Meu relógio, não sei mais ser mesmo. Vocês já conhecem a história do Fusca? Naquela época o Fusca era carro. Era muito carro, não, é verdade, era muito carro. Vendia carro, né, lá de São Paulo, foi lá procurar o Chico, porque ele tinha uns problemas lá terríveis, né? E ali o Chico, o Emmanuel e todos aqueles espíritos amigos ali, ajudaram ele para que ele superasse aquela dificuldade dele. Aí ele cismou de dar um Fusca pro Chico. Aí o Chico falou: meu irmão, não faça isso, eu não sei dirigir, não faça isso. Não importa, ele cismou. Aí um belo dia aparece lá uma carreta, lá no caminhão, com um Fusca em cima. Chegou lá e todo mundo olhando, foi uma festa danada, todo mundo olhando. E aí, o que foi isso? É um moço que veio trazer aqui um Fusca aqui pro Chico. Aí, onde é que bota? Onde é que bota, Chico? Aí eles falaram assim, aí o Chico falou: botaram encostado no muro lá. Aí botaram encostado no muro em frente do armazém. E aí ficou no tempo, né? Não dirigia mesmo, ninguém lá sabia dirigir. Aí ficou tomando chuva e tal. Aí o dono do mercado chegou para ele e falou assim: ô Chico, aquele carro lá, Chico, está se perdendo ali, um carro novo está se perdendo. Era novo, era zero. Está se perdendo. Você não quer me vender ele, não? Ele falou: você quer comprar ele? Quer? Então foi o seguinte: me dá tantas cestas aí para os meus, eu não sei como é que ele fala, meus pobres. Não sei se era meus pobres que ele fala. Me dá tantas cestas. Aí o dono do armazém passou a dar as cestas para ele. Provavelmente deve ter pagado os 2 Fuscas, né? Porque você, quando começa a dar, você pega o gosto, e você vai doando aquilo naturalmente. Aquilo sai de você espontaneamente. Por isso que os espíritos amigos sempre falam, quando a gente levava os problemas, o doutor Herman, lá na nossa casa, ele sempre chegava e falava assim: trabalho. Não vai acontecer, vai trabalhar, meu filho. Porque o trabalho, o que acontece com o trabalho? Né? A gente esquece dos problemas. Nós vamos trabalhando, fazendo as coisas, a gente esquece dos problemas. Esquece da dor. Vocês já viram em casa, quando ele está cheio com uma dor qualquer, que a gente não está aguentando, aí dá vontade de ir para a cama, mas as coisas da casa precisam ser resolvidas. Depois que eu terminar, aí então eu vou para a cama. Aí você começa a fazer, daqui a pouco quando você termina, vai querer a dor. Então o trabalho, a ação, o movimento fizeram com que a dor fosse esquecida. Ela está lá, mas esqueceu. Nós somos assim, espíritos imortais, nós somos assim. Nós vamos fazendo trabalho no bem, vamos criando uma fortaleza tamanha, uma defesa tamanha, que a dor vai chegar a nós, porque não existe nenhuma criatura entre nós que não tenha qualquer um tipo de dor. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Então a dor vai chegar a nós, mas nós vamos estar tão fortalecidos que nós não valorizaremos essa dor. E isso é muito claro nos ensinamentos de Jesus. Mas o que é que nós fizemos com o cristianismo? Outros espíritos vieram para chamar a nossa atenção, para mostrar que esse não era o caminho. E aí vem aquelas pessoas que não entendiam nada de Jesus, levados pela ignorância e por outros interesses. Aí criam lá um exército para combater aqueles que não seguiam Jesus como eles queriam. Aí matava todo mundo, muitos foram mortos. Isso é seguir Jesus? Isso é seguir os mandamentos de Jesus? Então, o Espiritismo, ele traz para nós, infelizmente uma parte, infelizmente outra. As pessoas não leem, não querem, condenam sem ler. Condenam as obras espíritas sem ler, porque é coisa do demônio. E alguns religiosos, por curiosidade, começam a ler. Olha, que obra espírita, gente, é terrível.
porque você começa a estudar, e você vai lendo, e você vai estudando, e você vai lendo, e você vai estudando, e você vai descobrindo quem é você, e você quer saber cada vez mais sobre você. Daqui a pouco você leu a codificação toda. E tem vários religiosos que estudaram toda a codificação. Só que no setor religioso dele, ele não pode implantar essas ideias. Não pode. Porque senão será um escândalo. Mas a gente ouve muitos religiosos por aí falando de determinadas coisas como se fossem espíritas. É evangélico que vai para a casa espírita, que é lá no cantinho, lá numa posição onde ele pode ver que está todo mundo que entra para ver se não vem nenhum membro da igreja. É outro católico, né, que fica ali só observando. Porque é verdade. Outro dia eu estava fazendo um atendimento fraterno com um católico. E ele chegou, eu estava conversando com ele falou assim, não, eu já fui ao médico, eu já fiz vários tratamentos, o médico não descobre o que é, aí me disseram para vir aqui, porque vocês têm um tratamento aqui que eles dizem que cura. Eu falei, olha, quem te falou está equivocado. Nenhum tratamento da casa espírita garante cura, de forma nenhuma. Não há milagres. Não há milagres. Poderá. Mas como o senhor veio aqui, ele se me olhando desconfiado e tal, quantas reuniões o senhor já assistiu? Não assisti a uma reunião. Olha, meu irmão, para que a gente possa te oferecer esse tratamento, é necessário que você assista nas 2 reuniões. Mas por quê? Aí nós falamos para ele, eu falei para ele, né? Meu irmão, primeiro você tem que entender o que é uma casa espírita, para que você tire da sua cabeça aquela ideia que o centro espírita é uma casa do demônio. Você hoje viu algum sinal do demônio aqui? Ele falou não, e era o dia do Evangelho. Não, muito pelo contrário. E estava um orador, né? E ele era o tipo de orador que parecia até que era evangélico, né? Ele falava de Jesus o tempo todo, graças a Deus, né? O tempo todo ele falando de Jesus, dando exemplo de Jesus, né? E ele então se sentiu assim mais tranquilo. Aí ele falou assim, pois é, eu ouvi até falar de Jesus, até estranhei, porque eu não esperava isso. Aí eu falei, então o senhor precisa vir mais 2 vezes, tá? Para o senhor ter a certeza, nós vamos explicar como é que funciona esse tratamento, mas te digo de antemão, não há milagres, não tem cura garantida. E outra coisa, nunca dispense o médico por causa do tratamento. Não é esse tratamento sozinho que vai te curar, mas é o conjunto. O médico vai te dar o remédio, vai tratar do teu corpo. Aqui você vai receber o remédio, vai tratar do teu corpo, mas principalmente do teu perispírito e de você espírito. Aí você vai ter que vir aqui no dia e depois voltar para assistir uma reunião pública, como complemento desse trabalho. Porque na reunião pública é onde você vai tratar de quê? Do seu espírito, recebendo essas informações, né? E aí, ele falou, mas eu vou ter que sair da minha igreja? Eu amo a minha igreja, sou católico, eu amo a minha religião. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Isso é uma diretriz da casa espírita. Mas você sair da tua, você não é obrigado a ser espírita, né? Os tempos passaram e ele é médico da casa. Ele é médico da casa, porque ele foi descobrindo coisas, ainda, evidentemente, o amor pela igreja ele não perdeu, mas ele se identificou aqui, com tudo que estava aqui nas obras que ele foi lendo. Leu todas as obras, fez o curso, tornou-se médico. Então nós precisamos refletir o que é que nós estamos fazendo do cristianismo. O que é que nós estamos fazendo das lições do Senhor Jesus? Nós estamos preocupados com a parte exterior, mostrar para o outro que eu sou simpático, que eu sou bonzinho, ou ser simpático e ser bom? Isso é uma reflexão que eu trago para vocês, que é uma coisa que todos nós devemos fazer. O que é que eu tenho feito da minha vida? O
Que tipo de comportamento eu já não tenho mais? Que luta eu estou tendo para vencer um comportamento que está ali enraizado em mim e que eu não estou conseguindo vencer? Está me incomodando? Muito. Então eu estou lutando. Então eu estou vencendo. Porque a primeira coisa que mostra para nós que nós estamos vencendo as nossas dificuldades é o incômodo delas. Aquilo quando começa a incomodar. Começa a nos incomodar e aí é o momento em que nós estamos lutando para vencê-las. Mas a luta, ela tem um prazo. Tem um prazo. Esse prazo vai depender da nossa velocidade. Né? Nós podemos ser que nem Paulo. Podemos ser que nem Paulo. Né? Mas a gente pode continuar nesse marasmo. Vai depender de nós. Mas eu garanto, eu tenho certeza que todos nós que aqui estamos, né, ouvindo aqui o orador chato e tudo mais, todos nós estamos fazendo um sacrifício para internalizar esses ensinamentos, que são eles que irão nos fortalecer para as nossas boas decisões. Graças a Deus que Ele permitiu que viesse até nós espíritos como Leon Denis, como o mestre Kardec, que trouxe todas essas informações para nós aqui, como Chico Xavier, intermediário, como Emmanuel, espírito, e como tanto Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles e tantos outros que vieram para complementar informações que Kardec trouxe, mas também não poderia, não teve tempo de passar isso mais à frente. André Luiz, que veio trazer para nós informações para que nós não nos envaidecêssemos do bem que estamos fazendo aqui na Terra, porque quando chegarmos lá no plano espiritual, só o bem verdadeiro permanecerá. Que as minhas conquistas materiais, os meus diplomas materiais, eles não servirão de nada no plano espiritual. Servirão lá sim os meus diplomas morais, as minhas conquistas morais. Estas sim, estas me serão muito úteis lá na frente, e eu, ao adentrar a minha casa no retorno, quando eu fizer essa avaliação e falar assim, meu Deus, eu venci quase tudo, uma alegria com certeza irá invadir os nossos corações e nós agradeceremos a Deus, felizes da vida, por nos ter permitido passar por tantas dificuldades e vencer muitas delas. Todos nós agradeçamos todos os dias a Deus, a Jesus, a Kardec e essa imensidão de espíritos bondosos que passaram pelas mesmas dificuldades do que nós e vieram trazer para nós. Façam esforços, lutem contra as más tendências, sejam bons, amem-se, sejam fraternos, sejam aqueles que veem a dificuldade do outro e não ficam lamentando, mas se oferecem, como Paulo. O que queres que eu faça, mestre? Digamos isso para os nossos irmãos, que nós olharmos e notarmos que estão necessitados. O que eu posso fazer? Não o que você quer que eu faça. O que eu posso fazer? Não, perdão, inverso. O que você quer que eu faça? Não foi isso que Paulo perguntou? O que queres que eu faça, Senhor? E nós também vamos perguntar para o nosso próximo, dizer, o que quer que eu faça por você? Que ele vai dizer, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, eu não quero nada. Mas ele é que vai dizer o que é que ele espera de nós. Porque a nossa bondade muitas vezes constrange. Nós poderemos